Bom, romper com padrões negativos do passado, esse é o tema desta live de hoje. Nosso programa Caminhada da Fé, 10 vezes mais forte nosso programa, isso mesmo. Bom, se você luta por libertação dos vícios, traumas ou relacionamentos, nós estamos aqui e vamos falar com você. Deixa eu ver aqui os recados, só um minutinho. Romper com esses padrões negativos do passado. E aí, você que precisa buscar por libertação dos vícios, traumas, relacionamentos tóxicos. Precisamos nos atentar. Vamos falar para você como romper os padrões negativos do passado. Se você está cansado de repetir os mesmos erros, então é melhor você se preparar aí, prestar muita atenção, se preparar, se prepare. Eu quero deixar um versículo bíblico, versículo que está em João capítulo 8 e versículo 36. Vamos lá? João capítulo 8 e versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja bem, se libertar o indivíduo hoje, a pessoa, ela se liberta das amarras, e nem sempre é da forma que as pessoas sugerem para ela ou desenham para ela. Nem sempre é fácil como pensam. O benefício dessa live de hoje é o quê? É fazer com que você venha ter o caminho correto. Nós acabamos de ler e refletir João, capítulo 8 e versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora veja bem, se libertar das amarras emocionais, dos comportamentos que te mantêm preso ao passado. Imagine você que está aí do outro lado, me assistindo essa live, está passando por esse processo no qual o seu comportamento ele está preso ao quê? Ao passado. Então nós vamos propor hoje com clareza para você, para que você venha construir, ter a construção do conhecimento. Venhamos alinhar os valores verdadeiros do qual você precisa, do qual você tanto necessita. Então vamos lá. Bom, essa live é importante porque ela vai fazer com que você venha virar esta chave, sair da repetição inconsciente de padrões lá do passado, e você vai assumir o protagonismo da própria transformação. Isso mesmo, da sua própria transformação. É isso que você vai fazer durante esse momento que eu estarei com você. Você vai assumir esse protagonismo, vai dar o chute inicial, vamos dizer assim. Eu sou Joel Modesto Billy e eu ajudo você a vencer as batalhas pela fé nesse programa de hoje. E eu queria deixar mais um versículo, que é Salmo 147, versículo 3. Anotem aí, tá? Nós já colocamos para você João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Salmo 147, versículo 3, que diz assim, Salmo 147 e versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então esse é um lembrete de Deus não apenas
só porque ele está enxergando em você um sofrimento, mas ele age para restaurar. Ele age para restaurar. Então Deus não apenas ele está enxergando esse processo no qual você se encontra ou conhece alguém que está passando por um processo. Qual o processo? Padrões negativos do passado que tem feito com que a pessoa venha a ser viciada, venha carregar um vício que não esteja, fazendo tão bem, traumas ou relacionamentos tóxicos, tudo, mas ela tem que acreditar nessa transformação. Fica comigo então. Esse tema, romper com os padrões negativos, é sobre a nossa caminhada. Inclusive o nosso programa chama Caminhada da Fé. Sobre a nossa caminhada, a nossa jornada de superação de comportamentos e traumas. Traumas do passado, que ainda afetam o quê? O presente. Então, seria a busca por libertação. Libertação do quê? Dos vícios. Libertação do quê? Das relações tóxicas e de ciclos de repetições, alimentada pela crença que você agora vai colocar uma prática de transformação pessoal, de dentro para fora, ok? Então, esse é o tema. Bom, esse tema, é lógico, esse tema aqui, ele não é para que você tenha um foco no passado, não, ou pelo passado. Não se trata de reviver ou ficar preso nas suas dores que você anda enfrentando, nos traumas. O objetivo é usar aqui o passado como um aprendizado apenas, para construir um futuro diferente, tá? Então veja bem, e não é uma solução mágica, não estou aqui para te oferecer uma solução mágica, instantânea, que vai resolver assim rápido. Mas a transformação, ela é um processo contínuo. Um processo que? Contínuo, gradual. E hoje você já vai experimentar aqui, se ficar até o final dessa live, uma grande transformação, tá? Já vou te garantir isso. Então, não é uma mágica não, mas é um objetivo de você vai exigir esforço, sim, vai exigir dedicação, sim. Não há nenhuma única fórmula, ou atalho para a libertação, tá bom? Fique claro isso. Não há nenhuma fórmula, nenhum atalho para uma única fórmula para uma transformação, não existe, tá? Então, aqui também não vai ser para que você venha esquecer o seu passado, você não vai precisar esquecer o seu passado, não existe isso. Ou negar o seu passado, nós não estamos falando disto. Não é sobre apagar a memória, pronto, apagou a memória, não. Isso porque não existe, só se tiver algum déficit mental. Mas, sim, é ressignificar as experiências. O objetivo é interagir com o que aconteceu, sem permitir que isso controle o presente. O objetivo aqui é interagir com o que aconteceu, sem permitir que você venha modificar, que você venha controlar o presente. Então aqui não é uma jornada também solitária. Você não vai resolver sozinho, não resolve sozinho padrões negativos do passado. Não resolve. Embora a decisão seja individual, tá bom? Tem decisões que você constantemente você vai tomar individualmente, mas o tema aqui valoriza a busca por um apoio, terapia, alguém que vai direcionar, uma comunidade como a nossa aqui, tá bom? Bom, como parte fundamental, aí sim vem o processo de
cura, vem um processo de cura. Agora, se você me permitir, anota mais aí um Salmo 34 e versículo 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Todos esses salmos, nós estamos falando aqui. Eu queria que você comentasse, colocasse o salmo aí nos comentários, para quem está chegando agora. Você que está chegando agora nesta live, nós estamos aqui abordando o tema romper com padrões negativos do passado. E o versículo principal, João capítulo 8, versículo 36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serei livres. Olha que salmo lindo, maravilhoso. Posso aqui ver um glória a Deus? Comente aí, dá um glória a Deus. Vamos interagir nessa live. Agora eu vou dizer para você a oportunidade que nós vamos agora passar para você, que é o autoconhecimento. O que significa o autoconhecimento? O autoconhecimento significa compreender a raiz, tá? Compreender a raiz, o autoconhecimento. Então nós vamos aqui colocar para você, por exemplo, muitas das vezes você está sofrendo um trauma lá do passado e não sabe identificar a origem da dor. Você não sabe, você tem diversas possibilidades, mas o que você precisa? E às vezes até você complica até mais por ter 1 ou 2 ou 3 razões para estar hoje não tão bem quanto gostaria de estar. O que você precisa fazer? Uma delas, entender por que esses padrões se repetem no seu presente. Por que se ficou no passado e você sofre no presente? Pegaram? Então vamos lá. Você precisa reconhecer todos esses traumas, todas as suas crenças limitantes e as experiências vividas do passado, que estão moldando o seu presente. Isso mesmo, que estão moldando o seu presente. É isso que você precisa. Então, como que você vai fazer isto? Assumir a responsabilidade. Perceber que embora você não seja culpado, preste atenção, pelo o que aconteceu, você não é culpado, embora você não seja culpado pelo que aconteceu, foram circunstâncias, foram situações que te colocaram em todas essas experiências mal vividas ou traumáticas, mas que agora você precisa assumir a responsabilidade. Embora você não seja culpado, mas você é o único responsável de como você vai reagir agora, a partir de agora. Entende? Você é o único responsável. Isso vai trazer de volta para você o poder de escolha. Talvez o seu poder de escolha está muito em baixa. Você não está tendo esse poder de escolha. E para aumentar o poder de escolha, você vai assumir agora como que você vai realmente reagir a partir de agora. Então, fique comigo. Primeiro, vamos lá. Ação consciente. Você vai agir de forma consciente. Qual o objetivo dessa ação consciente? Construir o novo. Construir o novo. Tua vida, aqui para nós, tem vida que não muda. Não sei a sua, não sei se alguém que você conhece não vai mudar. O que precisa fazer? Ação consciente. Vamos lá. Tomar pequenas decisões diferentes. São decisões que você ainda não tomou na sua vida. Então, por exemplo, a mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia. Já falei no início dessa live. Não vai. A libertação, ela é conquistada ao tomar todos os dias. Todos os dias. Lembra do primeiro versículo que nós lemos?
João capítulo 8, versículo 36 do livro sagrado: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a mudança, a libertação, ou seja, é conquistada ao tomar todos os dias pequenas decisões que vai romper com o padrão antigo. Vai romper. Sabe o que é romper? Você não vai mais aceitar os padrões antigos na sua vida. Pode soar assim que você não vai conseguir, tá? Às vezes as pessoas vão te convidar de novo, pode ser um convite tóxico, né? Você vai procurar ajuda de quem está mais perto de você, de quem sempre te traz coisas boas. Mas eu estou aqui para te ajudar e vamos seguir em frente, ok? Então, você pode procurar também a ajuda de um profissional. E você também pode fazer algo que você ainda não fez e deve fazer. É perdoar a si mesmo por um erro, ou 2 erros, ou 3 erros que você cometer. Vai perdoar a si mesmo. Pega essa dica aqui e funciona. Então, essa ação consciente vai construir novos hábitos e crenças. São 2 pilares fundamentais: novos hábitos e novas crenças. Isso é muito importante. A transformação é sobre substituir o antigo pelo novo. Essa vai ser a grande sacada. Em vez de focar apenas no que você quer parar de fazer, não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Não. Concentre-se no que você quer começar a fazer. Não concentre-se no que você vai parar de fazer, mas concentre-se no que você vai começar a fazer. Você deve sim focar naquilo que você vai começar a fazer, certo? Concentre-se. É preciso construir novas o quê? Rotinas. Novas o quê? Forma de pensar. Anota aí. Novas rotinas, novas formas de pensar e o que mais? Novas formas de pensar e o que mais? E novas relações, novas pessoas. E vai te trazer novos resultados também, que estejam alinhadas com a vida que você deseja, que estejam alinhadas com a vida que você deseja, certo? Bom, em suma, a dor é resolvida quando você para de lutar com o passado. Como que eu vou resolver essa dor? Para de lutar com o passado. Começa a construir um futuro diferente. Como que você vai alimentar o desejo de libertação para que você possa alcançar e preencher a verdadeira liberdade? Uma coisa muito importante: não é fugir de você mesmo. Nunca faça isso. Nunca, nunca, nunca. Não é fugir de quem você foi lá no passado. Não estou também dizendo isto. Não, você não vai fugir de quem você foi no passado. Pelo contrário, mas você vai se tornar quem você realmente quer ser. Esse método funciona e sempre vai funcionar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serei livres. Então vamos lá. Anotem aí mais um versículo bíblico de Isaías 43 e versículo 18 até o versículo 19, vai dizer aí. Não sei se você está com a sua Bíblia ou se você está assistindo essa live, mas anotem aí, por favor, que diz assim: esqueçam o que se foi. Isaías 43, versículo 18 até o 19. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não
vivam no passado. Vejam, palavra profética, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus convida a deixar o passado e enxergar o novo. Já está surgindo, na verdade. Já está surgindo. Então é muito importante. Fixou nesse versículo? Muito bem. Então vamos lá. Teve muitos que com esses versículos se superaram, com essa metodologia, com acompanhamento de um homem de Deus, superaram. Uma delas é o Robert Downey Jr., um ator. A sua trajetória, ela foi muito marcante, muito marcante. Ele lutou, esse ator, ele lutou contra o vício em drogas, álcool, que o levou a prisões, declínio de sua carreira. Ele fez um retorno triunfal, esse ator, ao se comprometer com a sobriedade. Ele reconstruiu sua vida e se tornou um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood, principalmente com o papel de Homem de Ferro. Estou falando desse ator. Então, o Robert Downey Jr., ele teve esse compromisso. Então, é muito importante nós termos aqui. E o mesmo aconteceu com Demi Lovato. Demi é um exemplo de honestidade e resiliência. Ele falou abertamente das suas lutas contra o vício, os transtornos alimentares e saúde mental, desde a sua adolescência. O que aconteceu com ele? Depois de muitas recaídas, recuperação, ele mostrou uma transformação. Ele mostrou assim que a transformação, ele quis dizer assim, a transformação não é um processo, não é uma linha reta, é uma linha assim de altos e baixos, mas ele conseguiu encontrar força para seguir em frente. Ele superou tudo isso. Então, estou dando alguns exemplos para que você possa seguir em frente, ok? Bom, você deve estar falando assim: isso é só mais um papo motivacional. Eu já tentei de tudo e nada funciona para mim. Será? Bom, sabe o que eu tenho para te falar? Sério mesmo? Talvez você venha de uma frustração e de cansaço. Muitas das vezes a pessoa não é cética por natureza, tá? Muitas das vezes a pessoa não é cética que não crê numa transformação. E às vezes a pessoa não é cética só por natureza, mas sim porque já foi decepcionada muitas e muitas das vezes. Então ela acredita que a transformação é possível para os outros, mas não para ela mesma. Então você que está assistindo ou conhece alguém assim, mas talvez a experiência de fracasso se tornou uma barreira. Então vai lá a dica para quem vive assim. Eu entendo, muito bem, mas a sensação de você ter tentado e não ter conseguido é exaustiva? Então, mas não se trata de uma mágica nem de um botão que você vai, aperta ali e está tudo resolvido. Mas é de uma metodologia que nós estamos aqui passando para você nessa live e que realmente resolve, de um passo a passo, entende? De um passo a passo. A mudança não é um evento. Eu vou nesse evento, eu vou sair transformada. Não. Lembra que eu falei no início da live? É um processo gradual. Então o objetivo não é apagar o passado. Vamos resetar o passado, tá tudo bem. Se fosse assim, era mil maravilha para todo mundo. Não é. Mas sim, nós vamos querer que você entenda o que o passado fez com você e a partir daí construir um futuro diferente. Então nós precisamos fazer uma leitura de tudo isso, com pequenas intencionais ações, então diárias. Então a libertação ela não vem de tentar mais. Vou tentar mais, que aí quem sabe um dia eu consiga. Não é assim, mas é de tentar de forma diferente. Grave isso aí. A partir de você tentar de forma diferente. Nós temos aí a diferença para você nesta live. Eu espero que você esteja gostando de interagir aqui conosco.
compartilhe. E tem pessoas também que pensam, se ela mexer no passado, a dor vai voltar mais forte. Então ela não quer sentir tudo de novo, então ela não mexe no passado, mas continua vivendo o presente de forma que está tudo que foi refletido lá no passado, ela está vivendo, não está legal o seu presente. Então ela acha que não deve mexer muito. Bom, isso se chama medo genuíno, uma pessoa que é movida por medo, total medo genuíno. Na maioria dos casos a pessoa prefere manter o que? Uma dor adormecida, que não é nada adormecido, ela continua sofrendo essas dores do passado. Essa é a verdade. Ela prefere que ela não quer reviver, mas ela está sofrendo a dor do passado da mesma forma. Então ela acredita que a única forma de sobreviver é não olhar para trás, não vou olhar para trás, mesmo que isso. E aí? Mas aí vai ficar presa no passado? Não olha para trás, mas fica presa no passado? Faça uma reflexão aí. Então, a resistência a enfrentar o passado é, na verdade, o quê? O mecanismo de proteção. Eu não vou enfrentar o passado, então, porque eu vou me proteger. Mas está protegida? Não está. Então, eu vou te dar aqui uma dica para você. Não é sobre reviver o trauma. Nós não estamos chamando você para reviver esse trauma, mas sim para ressignificar a experiência. Entende? A cura não exige que a pessoa se exponha a um sofrimento insuportável. Nós não estamos dizendo isso. Em vez disso, é para fortalecer o seu presente. É completamente diferente do que você está imaginando. É para o quê? Fazer com que você venha fortalecer o seu presente, para que a dor do passado perca o seu poder, porque até então tem pessoas vivendo o poder da dor do passado no presente. Olha que louco. Mas o entendimento e a aceitação, que são conquistados com o apoio de um ambiente que você vai ficar seguro, você tem que ficar seguro nesse ambiente. E aqui eu falo, a libertação acontece quando a pessoa percebe que o passado não precisa ser um fardo, mas uma parte de sua história. Você tem história. Então pega esse código, pega essa dica do jeito que você quiser entender melhor, mas que vai te tornar mais forte, mais capaz de superar e vencer e dar a volta por cima. Então, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Reflita nessa passagem comigo, que é muito importante também você refletir nessa passagem de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu vou repetir, tá bom? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez o quê? Repitam aí, escrevam aí, compartilhe essa live agora com quem você quiser, mas por favor, fique ciente de que tudo está nesse versículo também. Toma posse desse versículo. Eis que tudo se fez o quê? Novo, tudo se fez novo. Será que você pode dar um glória aí também? Vai, por que não? Então, eu vou te falar um jeito que você não pode de jeito nenhum agora fazer, é tratar a libertação como uma solução mágica e instantânea. Não vai ser assim. Isso está erradíssimo, porque isso ignora a complexidade do processo. O processo é complexo, mas não é impossível. É possível, né? E dessa forma, se você encarar uma solução mágica instantânea, vai te causar maiores frustrações. Então a abordagem errada vai te focar apenas numa superfície que promete resultados rápidos, não vai valorizar o seu autoconhecimento,
tudo superficial. O esforço contínuo necessário para a verdadeira transformação é o que vai importar, ok? Então, o que você deve fazer? Focar na jornada de autoconhecimento e a ação consciente. Lembra que eu falei no início da live? Ação consciente. Então é isso. Então vamos ficar firmes e fortes, porque somos seres humanos transformados, imagem e semelhança de Deus, ok? Então o que você deve fazer? Você deve focar na sua jornada de autoconhecimento e ação consciente, ok? É sobre guiar os seus passos, o passo a passo. Vem comigo e nós vamos guiar o quê? O passo a passo. Isso é muito importante, hein? Criar o passo a passo. E você deve entender a origem dos padrões negativos, tá? Lembra que eu falei no início também? Construir intencionalmente novas escolhas, novos hábitos. Isso você deve fazer mesmo, que leva à libertação. A chave é oferecer um caminho prático, nada complicado. É complexo? É complexo. Mas isso vai te trazer que é possível também, e se você se manter firme no passo a passo. Construir novas escolhas, novos hábitos, todo dia, intencionalmente mesmo, que leva à libertação. Então a chave é oferecer um caminho prático e realista. Muito, muito realista. Então você vai valorizar o seu processo contínuo e também vai fortalecer a paciência, que é importante, paciência. Não queira abraçar o mundo de uma vez, que não vai dar certo aqui, ok? Vou te dar uma dica para fechar essa live maravilhosa. Vem comigo aqui, vou te dar uma dica para você refletir, ok? Reflita aí. E se você precisar, escreva nos comentários aí, faça suas perguntas, que eu vou te responder depois. Sobre padrão negativo que você quer quebrar. Não é para julgar ou se culpar. Não se julgue e não se culpe. Porque quem se sente culpado se sente acusado. Então não se julgue e não se culpa, mas apenas observe. Pegaram? É sério, muito sério isso, vai resolver. Não se julgue e não se culpe, mas você vai o quê? Observar. Então você vai perguntar para si mesmo: o que eu estava sentindo ou pensando antes de agir daquela forma? Sabe aquela forma que você gostaria que ficou no passado e você gostaria que não tivesse acontecido? Por que eu fui nascer? Mas preste atenção, não se culpe e não se julgue, apenas observe. Pergunte a si mesmo o que eu estava sentindo ou pensando. Você tem que seguir isso, tá bom? Antes de agir daquela forma. Então qual é o gatilho? Apenas a conscientização. Já é o primeiro passo para uma mudança. Conscientização. Então, pegou? Eu sou Joel Modesto Billy. Ajudo você a vencer as batalhas pela fé 10 vezes mais forte. Valeu? Deus abençoe. Mas antes, calma. Antes eu vou deixar mais um versículo para você. Isso mesmo. Mais um versículo para você, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse versículo eu não poderia deixar de fazer você refletir. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Tem pessoas que dizem que o reino de Deus é tomado por esforço. Você sabia que eles pegam aquele versículo isolado e acham que tem que ser daquela forma? Se você ler o contexto todo, você vai perceber que Jesus disse até João, desde do início até João, o reino foi tomado sim de esforço. Mas Jesus chegou naquele momento e disse: agora não vai ser mais, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Mateus ele fala muito bem isso. Lá, Mateus capítulo 11, versículo 28.
Ele diz agora: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não precisa se esforçar, não precisa ficar relutando e querendo que o mundo se acabe. Calma, Jesus chegou. Jesus oferece alívio para quem carrega fardos pesados. Então o reino dele agora chega com a paz e a justiça. Amém? Então Deus é paz, Deus é justiça. Isso não quer dizer que esse é um contexto do reino de Deus. Contexto do reino de Deus. Tem coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, tem que ter esforço? Tem que ter esforço, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas o reino de Deus é completamente diferente do nosso. Então vamos viver o reino de Deus, e é isso aí. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso mesmo. Deus abençoe muito sua vida. Valeu!